bem-vindo ao Momento Ciência do Crefito 3. Aqui é um espaço que recebe pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional para conversar com você que está na linha de frente da assistência sobre a produção científica deles e assim ajudar você a colocar mais um tijolinho na construção da sua prática baseada em evidência. E sempre a conversa é numa linguagem bastante tranquila, bastante clara, para que você que não é pesquisador, é fisioterapeuta, é terapeuta ocupacional de qualquer especialidade, é estudante, mas mesmo assim você vai conseguir compreender um conteúdo que é bem específico. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3, e hoje o Momento Ciência está recebendo o Dr. Diego Galassi. Dr. Diego é fisioterapeuta, pós-doutor em fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP, com a área de investigação e de atuação principalmente na fisioterapia músculo-esquelética. Isso mesmo. Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem, Mônica. Obrigado. Obrigado ao Crefito pelo convite. Obrigado pela recepção. E é sempre muito bom vir falar de ciência, de prática baseada em evidência, né? Principalmente para o clínico, né? Eu, como clínico, atendendo todos os dias, no dia a dia, na pós-graduação, com os alunos, eu sei o quão é importante a pesquisa e a pesquisa fazer sentido pro profissional que está na ponta, né? Então, hoje a gente vai vir conversar um pouquinho sobre a ciência aí da manipulação. E você selecionou um artigo seu, do qual você é coautor, e eu queria que você falasse o título do artigo e explicasse sobre o que a gente vai conversar hoje. Esse artigo é o efeito da manipulação, né, do quadril em pacientes com osteoartrose para ganho de força muscular. Então, esse é um artigo que eu orientei junto com o João Barbosa, né? É um artigo muito interessante que a gente realizou dentro da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas, né? Foi realizado lá, junto com o grupo da doutora Vera, entre tudo. E foi uma pesquisa onde a manipulação, que é uma ferramenta que é muito utilizada para a estratégia da manipulação da coluna vertebral, né, todo mundo conhece manipulação como manipulação somente da coluna vertebral, é uma estratégia de manipulação para a região do quadril. Então, esse estudo, nós pegamos pacientes que tinham osteoartrose tanto de quadril e de joelho, que já tinham dor, e um outro grupo comparado, né, a ele, e nós realizamos uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude no quadril. Então, vamos começar a falar sobre ciência? Doutor Diego, por que foi importante estudar esse tema? O que estava te incomodando que precisava de uma pesquisa e de respostas? Isso. Desde 2008, 2007, nós tínhamos um questionamento, né? Teve um artigo de um grupo americano, Bishop, que ele falava que os efeitos da manipulação, da terapia manual em si, ela gerava repercussão no sistema nervoso central como se fosse um reset neurológico no cérebro. A partir dali, aquilo sempre bateu na nossa cabeça e nós sempre pensávamos o que poderíamos fazer com os pacientes mais crônicos, mais, né, que tem dor há mais tempo. E uma dessas estratégias que nós utilizamos dentro da coluna vertebral é a manipulação vertebral, seguindo os parâmetros das bandeiras de segurança. E aí nós falamos assim, e se nós manipularmos um paciente que tem osteoartrose de quadril, será que a gente consegue ganhar um incremento de força? Né? Essa era a dúvida que nós tínhamos nesse momento. E a partir daí, né, nós, junto com o João, com o Caio, nós começamos a avaliar pacientes com osteoartrose de quadril e de joelho, com o intuito do quê? De verificar se o implemento da manipulação facilitava no ganho de força muscular desses indivíduos. Tá. O paciente com osteoartrose ou de quadril ou de joelho, qual que é a prática mais comum do profissional na clínica? Hoje em dia, né, às vezes quando as pessoas não trabalham com prática baseada em evidência, usam recursos eletrofototermoterápicos,
de uma maneira não tão padronizada, não seguindo os conceitos, né, não seguindo os parâmetros adequados, e a parte de terapia manual para tentar decoaptar a região, para trabalhar uma mobilidade local, mas, né, a gente sabe que é muito além disso, né? Hoje tem a parte de educação em dor, tem a parte de exercício, tem a parte da eletroterapia em si, muito aplicada à estrutura. Então, são vários fatores que, hoje em dia, né, ainda bem com a literatura, com a ciência, né, vem mudando a abordagem desses pacientes com osteoartrose de quadril e joelho. E aí, para você descobrir a resposta que você precisava, o que vocês fizeram, que métodos vocês usaram para poder avaliar e descobrir uma resposta? Essa foi uma discussão muito grande, né, que nós tivemos lá, eu, Cláudio Casarini, o Caio e o João, né, para tentar desenhar um estudo muito bem, que o clínico pudesse reproduzir ele no dia a dia clínico, né? Porque não adianta muita ciência feita em laboratório se ela não é reproduzida no dia a dia clínico. Então, a nossa preocupação era essa, como reproduzir. Então, nós temos a demanda, né, lá dentro do hospital nós temos a demanda, temos o volume de paciente, nós vamos falar, então vamos fazer um exercício, vamos fazer o protocolo de manipulação, fizemos o cálculo da amostra, né, para a gente ter direitinho o desenho do estudo, e ali a gente começou a fazer esse trabalho de manejo do paciente, né? Então, esse desenho ele foi feito a 4 mãos, a 8 mãos, a gente brinca, porque ali quando a gente começou a desenhar o estudo, começou a entender, o professor Thiago ali ele nos auxiliava, e como eu vim da terapia manual, isso para mim era mais do que importante para eu retribuir por tudo que a terapia manual me trouxe. E aí a gente começou a desenhar esse estudo dentro dessa estratégia desses pacientes com osteoartrose. E quando vocês começaram o estudo, porque uma coisa é você projetar o estudo no papel, e outra coisa é quando ele começa a realmente acontecer com um paciente real. Vocês encontraram problemas, dificuldades? Conta pra gente um pouco desse bastidor. Isso sempre acontece. Problemas, dificuldades, né? Num primeiro momento, a avaliação da dinamometria, ela é uma avaliação que ela demanda de muito tempo, né? Então, você tem que ter um profissional que ele seja validado, que ele seja treinado, um profissional que seja validado e treinado para os questionários. Então, nós temos, antes de iniciar o estudo em si, nós temos primeiramente a validação dos profissionais que vão trabalhar dentro daquele estudo. Então, por exemplo, o profissional que vai fazer a dinamometria, então ele tem que se validar dentro da dinamometria muscular. O profissional que vai aplicar os questionários, ele tem que se validar dentro dos questionários. Ele tem que entender o questionário, ele tem que entender e conduzir. E o grande problema, na grande maioria das vezes, é o quê? É o tempo que se leva dentro de uma avaliação, dentro de um estudo clínico. Às vezes a avaliação ela pode durar 1 hora e às vezes o paciente também já começa a se incomodar de esperar, poxa, eu vim aqui para fazer fisioterapia, eu estou fazendo força e estou respondendo vários questionários, né? Então essa é uma das dificuldades. A segunda dificuldade é que, como a gente está numa cidade como São Paulo, né, para quem é do interior não tem tanta dificuldade assim, mas como a gente está em São Paulo, a logística do próprio paciente. Então a gente tem um paciente que mora muito distante, aí no dia choveu. O metrô entrou em greve, aconteceu alguma intercorrência no meio desse caminho e isso acaba prejudicando também o paciente, acaba faltando, não conseguindo chegar ao serviço. Então isso também é um outro fator que acaba prejudicando bastante a gente. Foram quantos pacientes? Nós estávamos 48 pacientes. Vocês pegaram esses 40 desde o começo até o final? Isso, todo o processo do estudo, ele consiste do início ao fim Vocês conseguiram manter, né? Conseguimos manter, que é o que é mais difícil também. A manter esses pacientes, manter eles ali, porque existe custo de transporte, existe custo de alimentação, né? Então tem todo um custo do paciente envolvido em prol do tratamento, né? E seguindo os princípios éticos, né, dentro da pesquisa clínica, do final, dependendo do resultado que desse, esses pacientes que não foram submetidos às estratégias, né, do propósito, teriam que voltar novamente e fazer o que realmente tinha dado certo. Sim. E o que chamou a atenção ao longo do percurso da pesquisa, da avaliação desses pacientes, da aplicação da técnica, o que chamou a atenção logo de cara? O que a gente percebe é o quanto a população em si precisa do fisioterapeuta.
Então, o fisioterapeuta ele tem que estar mais presente na vida da população de maneira geral. Porque o fisioterapeuta, além de atuar com as técnicas, com as práticas, com as estratégias, ele consegue também educar esse paciente. Então, ele consegue, por exemplo, orientar esse paciente como dormir melhor, como subir uma escada, como descer uma escada, como trabalhar quando vem um quadro doloroso mais forte. Então, o que eu percebo o quanto o fisioterapeuta ele pode ser introduzido na vida da população. Né? Então, eu acho que isso é o que é mais interessante. Nós que trabalhamos diretamente com o SUS, a gente percebe o quão importante é o nosso, né, o profissional, tanto o fisioterapeuta, também o terapeuta ocupacional, ele dentro da promoção de saúde e dentro do manejo da dor do paciente. Né? Então, eu acho que isso que é uma coisa que mais nos chama atenção, não só nesses estudos, mas em todos os outros estudos. Nós temos alguns pacientes que falam, quando vai ter um estudo para a gente participar? Então, eu acho que isso que é muito importante, ver essa importância que nós temos na vida desses pacientes. E sobre esse estudo específico, o que o grupo encontrou de resultado nessa abordagem? Isso. Depois de uma análise estatística bem robusta, né, junto quem realizou foi o professor Rob Roy Martin, então foi um estudo de parceria internacional. Nós observamos que, após a manipulação realizada no quadril do paciente, esse paciente específico com osteoartrose, ele tinha um aumento de ganho de força muscular. Então, é uma estratégia, né? Aí é uma coisa que a gente sempre questiona, né? Foi pela manipulação ou foi pelo todo o processo ali. Então, a gente tem a manipulação como um fator que pode gerar um reset no sistema nervoso central desse paciente e pode nos ajudar aí no ganho de incremento de força do membro inferior desses pacientes. Então, os pacientes do grupo que não foi submetido à técnica, eles voltaram? Eles voltaram. Seguindo o código de ética, eles têm que voltar, né, para fazer a técnica. E como a gente tem um ciclo constante dentro da instituição, eles sempre voltam, sempre estão ali com a gente. Eles quiseram voltar. Isso, eles porque quiseram pode voltar. acontecer também dele falar, poxa vida, eu já fiz e Isso, pode acontecer também, mas aí a gente insiste um pouco. Vocês estão à disposição para que eles voltem. Esse estudo é de 2019? 2019. Foi um estudo de 2019. Ele é dentro de um ciclo de estudos que a gente desenvolve dentro da nossa instituição, né? Professor Cláudio Casarini, professora Vera Lúcia. Então, ele já é um ciclo de estudos que a gente estuda osteoartrose do quadril. Nós temos da Luana, da Tamires. Então, é um conjunto de estudos que a gente partiu desde a epidemiologia da osteoartrose de quadril e de joelho até a linha de tratamento. E o que você tem a dizer para o fisioterapeuta, para o colega seu, que tem esse paciente com ele, tem um paciente com essas características e que trabalha na abordagem exclusivamente da foto ou de radiofrequência? O que é que você tem para recomendar para eles? O que eu acho que é mais importante para o fisioterapeuta que está na linha de frente do manejo de pacientes com dor de osteoartrose é ele se atualizar sempre, estudar sempre. Porque dentro dos estudos você vai ver que existe educação em dor, você vai ver que existem exercícios eficazes, você vai ver que existem estratégias de eletrotermofototerapia muito boas para o manejo desse paciente e que existe também estratégias de terapia manual que vão auxiliar em muito a abordagem desse paciente. E lembrar que nós não estamos tratando o paciente, nós estamos tratando um indivíduo que ele é parte de um eixo social, de um eixo familiar e que a dor está tirando ele desse momento. Então, é muito importante o profissional do front ali, que está com o dia a dia clínico, não ficar somente fazendo aquilo que foi ensinado para ele. Ir atrás da ciência, ir atrás da prática baseada em evidência, ir atrás da pesquisa clínica e trazer para o dia a dia dele esse momento tão interessante. E esse artigo que vocês publicaram, de que forma pode ajudar esse profissional? Ele pode ajudar o fisioterapeuta a entender que uma estratégia manipulativa, ela pode ser melhor, ela pode ser mais eficaz do que uma mobilização articular ou que não fazer nada. Então, que a estratégia manipulativa, ela pode ajudar, com certeza, a incrementar a força desse paciente. Ela pode ser associada a eletrotermo? Pode, com certeza. Muito importante dizer que a terapia manual e a eletrofototermo, elas andam juntas. E junto com a parte da cinesioterapia. Nós somos fisioterapeutas, né? Então a gente tem que usar de todas as estratégias que nós temos com o intuito do quê?
de gerar uma melhora funcional para o nosso paciente. Depois desse estudo, concluído esse estudo, em 2019, o que ainda é possível estudar dentro desse tema, que merece mais pesquisa? É uma discussão que, inclusive, nós estamos constantemente tendo dentro do nosso grupo de pesquisa, né, junto com o Cláudio, junto com a doutora Vera, que hoje podemos estudar estratégias domiciliares de manejo de dor, usando a parte da telereabilitação, usando a parte da educação em dor. Então, no futuro, né, já existem projetos já em andamento, esse manejo ser realizado tanto dentro da instituição quanto fora da instituição. Então tem muita coisa ainda para se estudar, porque a gente tem uma população muito grande que necessita muito da gente, das nossas práticas, né, do dia a dia. Bom, então assim a gente encerra mais um episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3. Eu agradeço mais uma vez a presença do nosso convidado de hoje, o Dr. Diego Galassi. Muito obrigada por ter comparecido e compartilhado esse conhecimento com os profissionais. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito importante esses podcasts em ciência, porque é a maneira mais prática que a informação chega ao fisioterapeuta que está ali no dia a dia clínico. Quero agradecer ao CREFITO pela oportunidade, quero agradecer todo o grupo de pesquisa, Cláudio, Vera, todo mundo lá da Santa Casa, e quero que você, fisioterapeuta que esteja aí, se dedique ao estudo, se dedique ao dia a dia da pesquisa clínica. A pesquisa, a prática baseada em evidência, ela é um norteador para nós clínicos. Eu sou pesquisador, eu sou clínico, nunca quis deixar de atender, porque dentro do atendimento do dia a dia clínico, as perguntas surgem. Então, eu sugiro você que está na ponta aí, faça cursos na área de prática baseada em evidência, se dedique à prática baseada em evidência, porque só desta maneira nós vamos melhorar a fisioterapia, nós vamos melhorar a terapia ocupacional e com certeza vamos trazer benefícios muito interessantes ao paciente. Fisioterapia é gente cuidando de gente. Exatamente. A ciência não é para assustar, né? A ciência é a ferramenta que é a base de qualquer a nossa bússola. Gesto do fisioterapeuta. Ele nasceu da ciência, né? Ele não pode abandonar a ciência, não vai parar nunca de estudar, né? Não pode parar nunca de estudar, de pesquisar e de se aprofundar nos estudos de pessoas como você, profissionais como você, que vivem, além de atuar clinicamente, ainda vive para continuar estudando. Eu agradeço também você que acompanhou a gente e te espero para a próxima edição de mais um Momento Ciência do CREFITO 3. Obrigada!